Este homem é Adão Campos. Foi presbítero da Igreja Assembleia de Deus em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Meu nome é Adão de Campos. Ele é o autor deste testemunho de arrepiar os cabelos do sovaco. Quem já ouviu este testemunho ficou impactado com os acontecimentos narrados por ele, que durante 3 dias dado como morto foi até o inferno, que tempo depois de voltar à vida, tomou uma grande decisão em gravar o seu testemunho de vida. Mas o que nos impressiona é os detalhes macabros e estarrecedor de sua narrativa, em que foi arrebatado em espírito. Certamente sabemos que o testemunho de Adão Campos tem aproximadamente 1 hora e 20 minutos. Então, separamos 5 pontos principais na qual nos faz questioná-los sobre o que é verdadeiro e o que é falso, de acordo com a Bíblia. Vamos ouvir a partir de agora atenciosamente esses pontos no testemunho de Adão Campos e analisarmos à luz da Bíblia cada um. Entramos numa estrada larga, suja, cheia de espinhos, de abrolhos, e fomos indo, fomos descendo. Começamos a descer o abismo para baixo. E foi escurecendo, foi ficando... E aqueles demônios começaram a atacar na estrada, mas eles abriam alas. Jesus ia sempre. Eles não podem ver luz, eles viam a luz de Jesus e sumiam. Era mais muito longe mesmo, que o pensamento do homem pode alcançar da terra aos infernos. E se fomos, até que Jesus chegou de frente um portão preto, um enorme portão. Jesus tocou com o seu dedo e aquele portão se abriu de sul a norte. Abriu-se os infernos, eu me apavorei, quis me agarrar em Jesus. É terrível os infernos. Jesus entrou nos infernos e eu também, e ficou à esquerda no penhasco do inferno. Mas eu me apavorei quando vi aquele demônio que abriu o inferno, aquele tremendo demônio, em formato, cabeça de cavalo, dentes como vampiros, olhos de fogo, boca de fogo, corpo todo carimbento como casco de jacaré, todo coberto de pelo felpudo como espinho, os pés redondos como casco de cavalo, os bração compridos, unhas compridas como fogo, esqueletizado aquelas unhas. E ali eu comecei a assistir o grito e o desespero das almas. E os demônios em festa de orgia com as almas, cravavam os garfos com fogo, o grito e o desespero das almas no inferno é terrível. Elas olhavam para Jesus como quem queria socorro, mas não tem mais direito de socorro. Está lá de todo jeito de sofrimento de almas, de todo jeito, aprisionado, encandeado, atirado no rochedo infernal. Então aquela fila de demônios ia encandeando as almas que os demônios serpente iam atirando lá do lamaçal. Então dali eu levantei meus olhos à esquerda já, para a banda do oeste, e enxerguei as galerias infernais. Me apavorei. As tremendas galerias, maior que o município, as galerias infernal, cheia de corpos de pessoas nuas, em sangue, lágrima e suor. O fogo a levanta de baixo para cima, queimando aqueles corpos das galerias. Aquele fogo urra como leão. O fogo do inferno não é igual ao nosso fogo da terra. O fogo do inferno é vermelho como sangue, encarnado como sangue. Urra, berrando, queimando aqueles corpos. Aqueles corpos sem se mexer, tão terríveis. O que é impressionante é que muitos acreditam que existe o reino do céu, o que é de fato e é verdadeiro e não podemos negar. E o reino do inferno, que não é verdade, e sim um mal entendido. Um reino pertence a Deus, outro pertence ao diabo. Será que essa afirmação, de acordo com a Bíblia, é verdadeira? A Bíblia, com total clareza, relata que um certo dia vieram os filhos de Deus apresentar-se perante ao Senhor, na qual Satanás veio entre eles. Então disse o Senhor a Satanás: "De onde vens?" E Satanás respondeu: "De rodear a terra e passear por ela." Compreendemos que Satanás respondeu que vinha do redor da terra e passeava por ela, o que de fato explica que Satanás não tem reino próprio.
pois a terra, infelizmente, é o reino dele. Com essa afirmação, compreendemos que Satanás não está e nunca esteve no reino do inferno, como muitos líderes religiosos a ensinam. A doutrina do inferno é de origem grega e romana, e as pessoas são induzidas a crer nela pela formação religiosa anterior que receberam, além das falhas das traduções que geralmente usam e fortalecem um pensamento antibíblico. Eu estava no pátio da minha casa, quando senti aquela fisgada no meu coração, aquela dor terrível, que não tem ninguém que registre aquela dor. E eu agonizando, e o meu espírito ao redor do meu corpo não ia para o céu, porque Jesus não mandava subir. Não ia para o inferno, porque do inferno eu não era. Não podia voltar para o corpo, porque sem ordem de Deus o espírito não volta mais para o corpo. Então ficava ao redor do meu corpo. E eu fiquei de pé, Jesus disse para mim, vem comigo. Eu prontamente fiquei de pé. Mas eu fiquei de pé e vi o meu corpo deitado. Eu disse, mas como eu sou doido? Olhei para Jesus, me olhei dos pés para cima, eu estava num corpo de glória. Olhei para Jesus e digo, mas o meu corpo é igual ao de Jesus, estou num corpo de glória. Dei um passo, passei a estar na nuvem de glória. Jesus se dobrou para o lado do sul e seguiu, e eu junto, 2 metros de distância do corpo de Jesus. Andemos um pouco, Jesus parou, e eu também. Jesus se virou para mim e me disse, tu está a 9 metros de distância do teu corpo. Olhei lá para a cama e enxerguei o meu corpo bem branquinho como uma neve. A Bíblia relata um texto na qual faz menção a um tal espírito que sai do corpo. Vamos ler o texto que diz o seguinte: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, que o homem não é lícito falar. Esse texto, Paulo nos dá a entender que alguém teve uma visão e foi para o céu, dando uma ideia que a alma subiu até o céu e o corpo permaneceu no local. E como entender essa questão? Certamente quando lemos o verso 5, que diz o seguinte: de alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Esse texto dá-nos a entender que o indivíduo citado, que teve a sensação que saiu fora do corpo, é o próprio Paulo. Paulo teve uma visão e quando fala que foi arrebatado ao paraíso, ao 3º céu, é porque durante a visão o profeta enxergava as coisas ao redor como se não estivesse no corpo. E isso não significa que o espírito saía do corpo. Na visão profética, por ter uma visão do todo, este podia enxergar a si mesmo, dando uma sensação de estar fora do corpo. Portanto, Paulo jamais está referindo a um espírito que sai do corpo, mas a sensação que teve por ter estado em uma visão profética. E o próprio Paulo prova isso em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, quando afirma: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Conforme esse texto, Paulo não acreditava na existência de um espírito que sai fora do corpo, porque na realidade ele defende a doutrina da ressurreição. Conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, Paulo está falando de visão profética e não de espírito que sai do corpo. Me botaram numa cama ali com o lençol por cima e eu passei a contemplar o monstro da morte. Quando dali um pouco eu enxerguei o monstro da morte que vinha de Banda do Oeste, visivelmente a morte. E ela veio para uns 10 metros de distância de mim no ar. E me olhou, aquele monstro terrível, com a cabeça para trás, um manto preto. A cara deformada, os olhos 2 buracos de fogo, a boca retorcida com dentões como de vampiro, nariz comprido com gancho, os braços esqueletizados, as unhas como fogo, uma foice na mão direita daquela morte. O mais tudo para baixo era uma nuvem, um volume preto, de treva. E ela se baixou para o piso do UTI, subiu para cima da minha cama, como lesma, se arrastando. Pegou a cama, pegou meus pés e eu senti o gelo da morte.
senti a dor da morte, o gelo da morte. É 3, 4 vezes pior que o gelo do congelador de uma geladeira. E foi lentamente, porque a morte não vem com pressa, ela vem lenta. E foi me tapando de preto, cama e corpo e tudo. Eu dizia no sentido, no pensamento para Jesus, que eu não tinha força, não tinha poder para erguer a mão para tocar na morte. Jesus me disse pela 3ª vez: eu estou te mandando, destrói a morte, Adão. Então eu fiz uma força tremenda no meu braço e toquei com meus dedos na morte. E aqui vi que saía fogo azul dos meus dedos, e aquele fogo derretia o monstro da morte. Sabemos que pela Bíblia, o poder da vida e da morte foi estabelecido por Deus em forma de planta. Havia 2 árvores, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal, segundo Gênesis 2:9. A árvore da vida, Adão e Eva tinham acesso aos frutos, pois esta fornecia a imortalidade, e a árvore do bem e do mal. Esta estava como um mistério, por isso despertou interesse de Satanás, a serpente, que repassou a Eva, que se dispôs interesse também pelo fruto. Portanto, a árvore do conhecimento do bem e do mal estava também no meio do jardim como um teste de fidelidade da parte de Deus, e por essa razão, Adão e Eva deveriam provar fidelidade para com Deus, o que de fato não ocorreu. Mas, afinal, o que aconteceu com essa árvore após o pecado? Embora não há uma referência bíblica direta, é provável que pelo fato de Deus ter levado para o céu a árvore da vida, a ênfase bíblica aponta nessa árvore por fornecer a imortalidade. É obviamente provável que a árvore do bem e do mal tenha sido recolhida também, assim como parte do jardim do Éden. O mais interessante é que não mais veremos a árvore do conhecimento do bem e do mal quando estivermos juntos de Deus, porque nesse mundo em que vivemos hoje, já estamos tendo evidências suficientes de que o mal não vale a pena. E como a função da árvore era servir como teste, hoje já estamos passando por um teste real, onde não há razão para existir essa árvore no céu, porque todos os seres criados por Deus já terão evidências suficientes de que o mal não presta, além de já ter sido testado e provado nesse planeta Terra, mesmo em meio aos pecados. O mais importante é que na visão que o apóstolo João teve, ele viu a árvore da vida de acordo com Apocalipse 22:2. A única árvore importante que haverá no céu será a árvore da vida, onde comeremos dela para perpetuar nossa eternidade. Então essa ideia de destruir o monstro da morte é um absurdo e totalmente contraditório à Bíblia. E o que mais me preocupou na entrada dos infernos foi milhares de homens monstros que estavam na entrada do inferno, bem destacados, grandões. E eu pensei assim: esses aqui são pastores que se desviaram e vieram para o inferno, por isso aqui são mais destacados, os corpos dilacerados. Mas não era o que eu pensei. Jesus me esclareceu, disse assim: não, esses que tu vê como monstro são os que blasfemaram contra o meu espírito. E tantos quantos blasfemarem serão transformados em monstros aqui no inferno. Essa afirmação de Adão Campos sobre os tais homens transformados em monstro no inferno não tem nenhum respaldo bíblico e é visto como um absurdo no meio teológico. Isso é exagero e fruto da imaginação, uma mistura de fantasias de horrores para um lugar de tormentos, porque pela Bíblia, tantos os salvos como os perdidos estarão no céu ou no futuro inferno com seu devido corpo natural, como somos nos dias de hoje. A diferença é que os salvos terão um corpo de glória no céu. Andemos um pouco, já para sair para fora do inferno. Jesus parou e me mostrou aonde esteve o seio de Abraão. E como um paraíso está lá, um jardim, tem uma divisa como um arco-íris. Lá os demônios não entram, nem na divisa eles chegam perto. Lá está reservado, porque esteve o seio de Abraão. Quando Jesus deu o brado na cruz do Calvário, Jesus tirou os seus de lá e levou para a glória, está lá na glória. Então de lá exatamente se enxerga, bem como diz a Bíblia, aonde se enxerga o rico via Lázaro no seio de Abraão. Há um abismo que separa, exatamente. Vamos analisar pontos esclarecedores na parábola, que contradiz com demais trechos bíblicos, provando-a que é um relato simbólico. Primeiro ponto, a parábola apresenta um suposto diálogo entre um rico que está no inferno e Abraão, que seria um intermediário no paraíso.
e este paraíso é chamado de seio de Abraão, ou seja, o céu de Abraão. Isso contradiz com o Salmo 115:16, que relata que os céus são os céus do Senhor, e quando a pessoa morre, não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, de acordo com Isaías 38:18. Se não pode louvar e glorificar, muito menos dialogar. Isso porque somente Jesus que irá dialogar no céu no dia do juízo final, dizendo: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. De acordo com Mateus 25:34. Segundo ponto, no verso 23. E no Hades ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Conforme esse verso, aparece o céu e o inferno tão próximo que foi possível o rico enxergar o mendigo no céu. E se isto for literal, percebemos que será uma bagunça, podendo gerar um conflito de diálogos, onde enxergaremos aquela pessoa que não gostamos sendo atormentada ou vice-versa. Isto contradiz com Apocalipse 22, verso 3, que diz que no céu nunca mais haverá a maldição contra alguém. E Isaías 35, verso 10, relata que quando as pessoas estiverem no céu, terão alegrias eternas haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Terceiro ponto, verso 24, clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Nesse verso, percebemos o rico que está no inferno intercedendo a Abraão. Isso contradiz a Bíblia, porque sabemos que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, de acordo com 1 Timóteo 2,5. O quarto ponto, e continuando o verso 24, que diz: E manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Isso contradiz Lucas 24:39, que Jesus fala que um espírito não tem carne, e como terá língua e ter sede neste suposto inferno? Quinto ponto, verso 25, disse porém Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado e tu atormentado. Ou seja, o mendigo Lázaro foi para o céu porque era pobre, e o outro foi para o inferno porque era rico. Isso contradiz com Efésios 2, 8-9, porque o dinheiro, a riqueza, não determina a salvação ou a perdição de uma pessoa. Todos esses pontos que questionamos até agora estão em total desarmonia com a Bíblia. E entre um testemunho e a Bíblia, devemos ficar com a Bíblia e voltarmos nossa atenção para o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21. Também prestarmos atenção no que está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 1. E também em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Agora vamos ouvir atenciosamente as palavras do próprio Adão Campos. É um prazer, irmão. Que Deus abençoe, irmão, que tomou essa atitude da palavra de Deus, não é, irmão? Bem-aventurados que guardam a palavra. O irmão é uma testemunha. E eu tenho testemunhado por esse mundo inteiro, irmão, por toda parte, né? A Bíblia, a palavra. Não tem de pouquinho, não faz mal, não tem. É a verdade da Bíblia. E Jesus tem salvado milhares de almas. Glória a Deus. Em nome de Jesus, eu deixo essas palavras e os irmãos fiquem firmes com Jesus, que Jesus está voltando, irmão, está nas portas e vai levar a igreja, os seus escolhidos. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção na vida dos irmãos que escutarem essa palavra. Em nome de Jesus. Adão Campos é enfático em dizer: bem-aventurados os que guardam a palavra, que a verdade é a Bíblia. Mas e seu testemunho, que está cheio de contradições, pode ser aceito para complementar com as verdades da Bíblia? Porque, conforme ele próprio afirma, porque Deus está mandando, cobrando de mim que eu testemunhe na terra isso rápido, para que se escape enquanto há tempo, que se salve em Jesus. É só Jesus e a Bíblia que pode salvar. Então, alerta, irmãos, cuidado.
Jesus está voltando, arrebatando a igreja. Realmente são coisas absurdas que esse Adão Campos fala. E como já disse anteriormente, todos esses pontos que questionamos até agora estão em total desarmonia com a Bíblia. Meu amigo, entre esse testemunho e a Bíblia, você deve ficar com a Bíblia.